Cabeça, dor no corpo, coriza, febre em alguns casos. O problema é que gripe, resfriado, Covid têm sintomas muito parecidos. Para entender melhor essas várias doenças aí, inclusive doenças sazonais, a própria Covid-19, vamos entender melhor agora no quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio, eu recebo o secretário executivo de saúde da Paraíba, o Daniel Beltrame. Bom dia, feliz ano novo, doutor Daniel. Seja bem-vindo. Muitíssimo bom dia. Bom dia, e você pode e deve participar do quadro Só Saúde enviando perguntas pra gente. O zap do Mulher Demais, tá sempre comigo, 991050400. Aproveita então a presença aqui do doutor Daniel Beltrame e envia as suas perguntas pra gente. Doutor, eu tava até conversando esse fim de semana que é natural que os casos de gripe aumentem nessa época do ano. É o esperado ou não? Veja, Bruno, nós tivemos um momento de final de ano um pouco atípico, porque as nossas estações chuvosas, elas estão mais perto do meio do ano. É a estação mais chuvosa no norte e no nordeste e é também as estações mais frias, né? No sul e no sudeste. Ali é comum ter uma circulação de vírus da gripe. Nós estamos tendo uma circulação atípica, muito em função da circulação alta do vírus da Covid, que dificultou a circulação dos demais vírus, e agora a influenza vem, especialmente com uma variante que é o H3N2, e aumentou a sua circulação entre nós. Estamos vendo muitas pessoas ou com sintomas do resfriado ou sintomas de gripe, e mais do que nunca é tempo de lembrar que a gente então precisa estar protegido, né? Aquelas medidas que a gente conhece para se proteger funcionam para a gripe também. Pois é, a gente separou aqui uma telinha para você de casa observar as diferenças dos sintomas Covid-19 e gripe. Solta essa tela aí pra gente, por favor. Tem vários aí, né, doutor? Como febre alta, a febre também ali na Covid, dor de garganta também na Covid. Se a gente for observar, são sintomas muito parecidos. O que é que diferencia, né, uma doença da outra? As duas, Bruna, são chamadas de síndromes gripais. Então isso já coloca elas de maneira muito próxima uma da outra. Mas a hora que você dá olhando na sua projeção ali, você vê que a perda do gosto e a perda do cheiro é uma característica quase que exclusiva da Covid-19. Certo. Não é a mesma coisa de perder o cheiro quando o nariz está entupido. A Covid-19, infelizmente, afeta a nossa sensibilidade para o cheiro, a nossa sensibilidade para o gosto. Então, essa é uma característica mais exclusiva da Covid-19 e que a gente precisa ficar muito atento. E surge mesmo nas pessoas que fazem sintomas leves de Covid-19 e, infelizmente, dura por um tempo um pouco mais estendido, que é o que faz a gente recomendar às pessoas as medidas de proteção. Não vale a pena enfrentar o vírus, porque a Covid, até mesmo nos sintomas leves, podem deixar essa dificuldade de sentir gosto, sentir cheiro por até 6 meses. Pois é, deixa eu aproveitar, né, essa questão para trazer a pergunta da Maria da Guia. Ela deu bom dia pra gente. Obrigada, bom dia para você também, Maria. Ela disse que o filho dela tem 35 anos, apresenta dor no corpo, dor de cabeça, está sem paladar e sem olfato, mas já tomou as 2 vacinas. Super importante falar sobre isso, né, doutor? Que ela pergunta o que fazer nessa situação. Veja, uma vez que ele está com os sintomas mais leves, agora é um momento de observar e, a depender da quantidade de dias, se tiver entre os primeiros 7 dias de doença, cuidar para que outras pessoas de casa não tenham contato com o vírus. Então, usar a máscara é o mais importante. Possivelmente está desenvolvendo um quadro de Covid, lembrar, né, que entre o 3º e o 5º dia de sintoma, quando eu estou com suspeitas, né, estou com aquela falta de coragem, estou com dor de cabeça, sumiu o gosto, sumiu o cheiro, entre o 3º e o 5º dia, preciso ir até um serviço de saúde para poder fazer o meu teste, para eu saber se é Covid ou não. Lembra que lá no comecinho, né, quando eu abri o papo do Só Saúde aqui para vocês, que eu falei que é muito difícil você não conhecer alguém que esteja com sintomas de gripe, com esses sintomas gripais. É o caso da Carol, né? Ela disse que é um imenso prazer participar do programa. Obrigada pela sua participação. Diz que ontem estava com dor no corpo, febre interna, diz que hoje já está com coriza, tosse. E outras pessoas aqui, doutor, dizendo que também estão com esses sintomas. Qual é o momento de buscar o serviço de saúde, até para que a gente não veja aquele caso que aconteceu ali pertinho do Natal, né? As UPAs muito congestionadas. Quando buscar o serviço de saúde nesses casos aqui? Essa é uma pergunta muito importante, Bruna. Veja só, quando a gente está com os sintomas mais intensos e eles estão tão fortes que eu nunca senti antes,
Então, eu estou fazendo febre, mesmo tomando o remédio que eu já uso para controlar a febre não passa, ela fica se repetindo. Estou fazendo uma dor de cabeça muito intensa. Ou então, eu estou com um cansaço muito exagerado, parece que está difícil de puxar o ar, o peito está pesado. Ou então, no caso de idosos, de gestantes, de crianças, que estejam muito deprimidos, cansados, eu estimulo, a pessoa está muito sonolenta. Esse é o momento de procurar o serviço de saúde mais próximo de casa para receber as orientações e os cuidados. Olha que interessante aqui o depoimento da Iracema, de Bahia. Obrigada pela sua participação. Ela disse que teve febre, dor de cabeça, garganta inflamada, dor nos ossos e acha que isso é gripe. Ela passou o ano novo dessa forma, disse que tomou bastante suco de laranja com limão, chá de alho. Quer saber se isso pode resolver, doutor? Pode ajudar sim, a vitamina C, ela é um antioxidante, dificulta a multiplicação dos vírus, mas Bruno, a gente não pode esquecer, nós estamos numa época do ano que também está circulando com bastante intensidade as arboviroses, dengue, chikungunya e zika. Tem muita gente com dor de cabeça, com dor no corpo, com manchas vermelhas pelo corpo, com coceira, e muitas dessas pessoas ou estão com chikungunya ou então com quadro de dengue, se tudo isso está misturado com febre. Então a gente precisa também poder ficar muito atento e também continuar fazendo os esforços para evitar o acúmulo de água parada e de mosquitos no entorno de casa. Muito bem. Importante falar também sobre a vacina. Tanto a gripe quanto a Covid tem vacinas, né, doutor? Mas mesmo algumas pessoas que inclusive já tomaram até a terceira dose contra a Covid, já aí tiveram a doença nesses últimos dias. O que é que você pode explicar para o pessoal de casa com relação a esse assunto, a questão das vacinas também, doutor? É muito importante isso que você está trazendo, porque, olha, as vacinas, elas podem nos proteger dos casos moderados e graves de doença, evitar que a gente tenha doença para precisar de hospital. Mas mesmo vacinados, alguns de nós vão fazer a forma leve da doença. O nariz vai ficar um pouco congesto, vai dar um pouco de falta de coragem. Isso é comum. A vacina não impede que nós fiquemos doentes, mas de forma leve. Certo. Isso não deve nos desestimular a não tomar a vacina. Porque se você não toma a vacina, você corre o risco de fazer a doença grave. A gripe pode ir para os pulmões, a Covid ataca o seu pulmão, ataca a cabeça. Então é muito importante a gente lembrar que vacina tem que estar em dia para a gente ficar protegido das formas mais graves das doenças. Vou checar aqui de uma pergunta que uma telespectadora não se identificou, mas obrigada, viu, pela sua participação. Ela pergunta o que é que diferencia a gripe tradicional, que a gente já está acostumado, dessa H3N2 que está tanta gente falando aí, doutor. Olha, o que diferencia é que, infelizmente, o H3N2, que tem uma cepa com o nome de uma cidade da Austrália que chama Darwin, ela tem uma capacidade de se espalhar entre nós absurda. Você pode ver, uma semana antes do Natal até o presente momento, era difícil encontrar alguém que não estava com o nariz entupido, ou então se queixando de dor de garganta, ou então dizendo, fiz febre hoje, fiz febre ontem. Ela tem uma capacidade de espalhamento enorme, mas a boa notícia é aquela, se você fora de casa utiliza máscara. Se você dentro de casa, com alguém que está com os sintomas, podem ser os mais leves, o nariz está entupido, a garganta está coçando. Se todo mundo em casa usa máscara, não passa de uma pessoa para outra. A gente tem recomendado, se tem uma pessoa que tem com sintoma de gripe em casa, não compartilha copo, não compartilha prato, não compartilha garfo e faca, para ajudar que a gripe fique naquela pessoa e mais pessoas de casa não precisem sofrer esse quadro que está durando de 7 a 10 dias, ele está um pouquinho mais estendido, então vale a pena tomar as medidas de proteção. Falamos sobre proteção, prevenção, quando buscar serviço de saúde. Vamos falar sobre exames também, né, doutor? Nas duas situações, qual é o exame que detecta, por exemplo, a H3N2, a gripe ou a Covid-19, para que as pessoas de casa possam saber também? A gente sempre tem pedido que as pessoas possam testar para Covid. Ter certeza que você não está com Covid é a mais importante das certezas, porque o exame da sequência quer saber que tipo de influenza. A Paraíba está fazendo isso amostralmente. A gente tem encontrado entre 75% e 80% dos casos que não são Covid são influenza H3N2, isso a gente já conhece. Então, o importante é, entre o terceiro dia de sintoma e o quinto, poder fazer o exame do cotonete grande no nariz, que é o exame de swab, para que a gente possa pelo menos afastar ou confirmar a Covid, para você ter os cuidados necessários.
Doutor Daniel Beltrame, obrigada pela participação. Feliz ano novo para você, com muita saúde, principalmente para todos nós, viu? Sempre à disposição, mais força, mais fé, mais coragem pra gente fazer um 22 melhor que 21. Amém, será. Obrigada. Vamos dar uma pausa rápida aqui no Mulher Demais. Logo depois do intervalo, você vai ver o que os astros reservam para o mês de janeiro. Falamos sobre saúde, vamos falar sobre trabalho, relacionamentos também. E ainda tem dicas para você montar uma mesa bem especial